Bem-vindos a mais um episódio da série Olhando para Jesus. Hoje nós vamos dar uma olhada em um dos meus teólogos favoritos, Edward Payson. E ele vai comentar a respeito de uma passagem em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 1 e 2. Deixa eu ler para vocês. É Paulo que está escrevendo. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Versículo 2 de novo. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Agora vamos ler a citação de Edward Payson. Em suas epístolas aos Coríntios, São Paulo nos informa que ele decidiu saber ou dar a conhecer nada além de Jesus Cristo e este crucificado. Ele então pretendia se limitar às doutrinas da cruz e não dizer nada em sua pregação sobre os deveres morais? De jeito nenhum. Todas as suas epístolas provam que ele não fez assim, mas ele pretendia ilustrar e fazer cumprir os deveres morais de uma maneira evangélica, por razões e ilustrações derivadas da cruz de Cristo. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. E, Senhor, obrigado pela verdade que estamos prestes a discutir. Senhor, toda a Tua palavra é ouro. E toda a Tua palavra é para nós hoje em dia. E que, embora a mensagem suprema seja o Evangelho, o Senhor nos concedeu muitos comandos, decretos esplêndidos, princípios de sabedoria, aos quais nós estamos vinculados. Senhor, por favor, ajude o seu povo a compreender que nós precisamos de todo o conselho de Deus e ajude os pregadores a pregar o conselho completo de Deus. Agora, vamos olhar. Em suas epístolas aos Coríntios, São Paulo nos informa que ele decidiu saber ou dar a conhecer nada além de Jesus Cristo e este crucificado. Isso é verdade, isso é o que ele disse. Agora aqui está a pergunta. Ele então pretendia se limitar às doutrinas da cruz e não dizer nada em sua pregação sobre os deveres morais? E a resposta, é claro, é dada aqui por Payson. De jeito nenhum. Paulo está falando sobre o Evangelho. E o Evangelho é o centro, o alicerce do objetivo final de todas as coisas nos escritos de Paulo e na pregação. Mas isso não significa que os cristãos deviam estudar o Evangelho e esquecer todos os mandamentos e preceitos e princípios de sabedoria, todas as lições a serem aprendidas com as narrativas, toda a busca da piedade por intermédio da submissão à palavra de Deus. Não significa que nós devemos colocar tudo isso de lado. Sabe, nos últimos anos eu tenho ouvido pessoas se virarem e distorcerem verdades muito importantes, trocando por lemas e clichês vazios. É tudo sobre o Evangelho. É tudo sobre o Evangelho. É tudo sobre o Evangelho. E há uma grande verdade nessa declaração. O Evangelho para nós é tudo. Mas se você está dizendo que é tudo sobre o Evangelho, com a exclusão de todas as coisas que estão nas Escrituras, você está errado. Eu simplesmente não consigo entender a atitude que, de alguma maneira, evoluiu no evangelicalismo, que os mandamentos de Deus, a lei de Deus, a sabedoria de Deus, de alguma maneira, que essas são coisas negativas que só machucam e escravizam o crente. Isso simplesmente não é verdade. A atitude do cristão em relação ao conselho completo de Deus deve ser, quando dividido corretamente, quando interpretado corretamente, cada palavra deste livro é ouro, o pó deste livro é ouro, e cada mandamento, cada preceito, cada lição em uma narrativa histórica deve ser desejado. Nós devemos nos deleitar, nós devemos amar a lei do nosso Deus. Ele diz,
De jeito nenhum. Todas as suas epístolas provam que ele não fez assim. Então ele fez a pergunta que se Paulo pretendia simplesmente ensinar a cruz e deixar tudo mais na vida cristã de lado para ser aberto à interpretação, ou para que todos fizessem o que era certo às suas próprias mentes. Absolutamente não. E as suas epístolas provam que não. Deixa eu simplesmente mostrar a vocês, acho que duas áreas muito importantes onde isso se destaca com uma ênfase incrível. Uma é em Romanos 12. Romanos 12 e a preposição, a conjunção portanto. É tão importante que ele chega no capítulo 12, versículo 1 e diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, nos primeiros 11 capítulos do livro de Romanos, Paulo expôs para nós o Evangelho. A cruz, o que Deus fez pelo seu povo por intermédio da cruz de Jesus Cristo. E quando ele chega ao capítulo 12, ele diz basicamente como então nós devemos viver. Então, ele vai rogar a nós exatamente como nós devemos viver. Se você for ao livro de Efésios, você vai ver a mesma coisa. Efésios, capítulo 4. E o que nós encontramos aqui é algo semelhante. Portanto, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamados. Então, os 3 primeiros capítulos, o que ele faz ali é apresentar para nós o Evangelho de Jesus Cristo. Ele coloca isso em primeiro lugar, sempre em primeiro alicerce ali. O alfa e o ômega. Ele está ali com o Evangelho de Jesus Cristo. E os 3 primeiros capítulos de Efésios estão cheios da eternidade. Desde o início do tempo, assim, até o fim, o Evangelho. Mas então, depois de expor o Evangelho e as suas ramificações, ele vem para o versículo 1 do capítulo 4. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Agora aqui está o que eu quero que os ministros, especialmente os jovens ministros, entendam. Então, no versículo 1 do capítulo 12 de Romanos, nós devemos oferecer os nossos corpos como um meio assim, de vida em sacrifício santo. Mas agora, como nós vamos determinar o que parece assim? Apenas através do que está escrito. O que é um sacrifício adequado? Aprendemos que através do que está escrito. O que significa ser santo? Aprendemos que é por meio do que está escrito. Então nós passamos para Efésios. Ele roga aos Efésios para que eles caminhem de maneira digna da vocação que fossem chamados. Como fazemos isso? Vocês sabem? Se alguém te disse que você tem um sonho e você simplesmente agora apenas vai fazer o que é certo aos seus próprios olhos, ou talvez você deva ir para a cultura e perguntar como você deve caminhar agora que Cristo já morreu e ressuscitou dentre os mortos. Sabe? Isso é um absurdo. Quando a Bíblia nos diz para crer, como nós sabemos o que isso significa? A menos que também entremos na Bíblia e descobramos o que significa crer biblicamente. Quando a Bíblia nos ordena a amarmos nossas esposas, como nós definimos esse termo? Através da lei de Deus, através dos mandamentos, através da sabedoria, através dos preceitos, através do ensino, através das narrativas. Vocês entendem? Quando entramos nas Escrituras, somos informados de como devemos viver, como nós devemos cumprir essa vocação. E somos informados de como fazer isso. Você entende? Hoje em dia se fala muito, especialmente entre os jovens, eles usam a palavra repetidamente, sendo reformado, e eles pensam que isso significa simplesmente que eles têm um determinado calvinismo, uma inclinação para o calvinismo na sua soteriologia. Não é o que significa. Os reformadores simplesmente queriam ser bíblicos e queriam olhar para o conselho completo de Deus. Eles queriam levar todos os aspectos de suas vidas e submeter isso a todo o conselho de Deus. Se Deus dissesse para eles amá-lo, eles queriam amar, eles queriam reconhecer que eles não sabiam amar como deveriam amar os mandamentos. Vocês entendem? Os reformadores não se autodenominavam reformadores, eles apenas queriam ser bíblicos. E para você e eu respondermos de maneira apropriada a este Evangelho glorioso, se for verdade que se trata do Evangelho,
Como então nós devemos viver à luz desse evangelho? Através do pleno conselho das Escrituras, a lei de Deus, nós devemos amá-la. Os mandamentos de Deus, nós devemos amar. Os preceitos da sabedoria, a sabedoria divina, nós devemos amar. A história que Deus nos concedeu, as inúmeras narrativas históricas, nós devemos amar e aprender a desenhar verdades daquilo que nós conhecemos e como nós podemos viver. Quando eu estou discutindo isso com os jovens, eu os vejo no rosto deles, eles se contorcem. No momento em que eles ouvem o mandamento, ou a lei, ou as demandas ou exigências, eles voltam com essas palavras tolas, como se isso estivesse nos colocando na escravidão, tirando a nossa alegria, a nossa salvação. É tudo pela graça. E, obviamente, eles não entendem o que significa que a salvação é somente pela graça. Porque, você entende? Desde que a salvação foi realizada em Jesus Cristo, e uma vez que a salvação é toda pela graça, agora nós podemos olhar para os mandamentos de Deus com alegria, não como um meio de justificação, mas como uma grande fonte de sabedoria. Sabe, eu não me importaria em tentar caminhar em uma corda bamba. Caminhar numa corda bamba entre dois edifícios extraordinariamente altos. Mas se você me pedisse para fazer isso, a minha primeira pergunta ia ser: e se eu cair, vai ficar tudo bem? O que vai estar lá embaixo? E se você me disser que não vai ter nada, eu não vou caminhar. Mas se você me disser que vai ter uma daquelas redes extraordinárias que a gente cai, e é divertido cair nelas, então eu vou caminhar. Você entende? Eu olho para os mandamentos de Deus e eles são um padrão muito alto. Eu olho para os preceitos, as narrativas e a sabedoria. É muito alto. Porque está nos chamando para sermos como Cristo. E você entende? Como crentes, você e eu, nós podemos ir atrás disso sem medo. Podemos pressionar em nos conformar nossas vidas cada vez mais com a palavra de Deus. Por quê? Porque não é disso que a nossa salvação é feita. Somos salvos em Cristo, somos amados imutavelmente. E sabendo disso, nós temos uma grande confiança. Conhecer a vontade de Deus e empregar o que nos foi dado para realizar. Especialmente vocês, jovens crentes, não caiam nesta armadilha tola. Não transforme uma grande verdade das Escrituras em algum lema sem sentido. É tudo sobre o Evangelho. O Evangelho é o centro de todas as coisas, mas não exclua aquelas coisas que nos levam ao Evangelho. E essas coisas, esses mandamentos que nos ajudam a viver adequadamente à luz do Evangelho. Então, deixa eu ler isso de novo. Em suas epístolas aos Coríntios, São Paulo nos informa que ele decidiu saber ou dar a conhecer nada além de Jesus Cristo e este crucificado. Ele então pretendia se limitar às doutrinas da cruz e não dizer nada em sua pregação sobre os deveres morais. Nós estamos debaixo dos deveres morais. De jeito nenhum. Todas as suas epístolas provam que ele não fez assim, mas ele pretendia ilustrar e fazer cumprir os deveres morais de uma maneira evangélica, de uma maneira que esteja de acordo com o Evangelho, por razões e ilustrações derivadas da cruz de Cristo. Você me diz que quer caminhar de uma maneira agradável para Cristo? Bem, deixa eu fazer uma pergunta. Qual é a sua motivação? Deve ser Cristo e o seu Evangelho. Agora, qual é a sua diretriz? Como você está indo para fazer isso? Quem está te orientando? É o conselho completo da palavra de Deus, desde Gênesis até o livro de Apocalipse, entendido corretamente? Nós precisamos ser um povo do livro, que ama o livro, que conhece o livro e se submete durante todo o curso de nossas vidas ao livro. Deus os abençoe. E deixa eu terminar. É por isso
que nós lemos livros antigos escritos por homens como Payson, Calvino e Spurgeon, e Owen, e Flavel, e Boston. Porque nós vemos isso quando simplesmente olhamos para a nossa própria cultura. Pode ser como olhar pelo buraco de uma fechadura e não vemos a grande imagem. Que Deus os abençoe.